E aí, nono ano? Bom, na aula anterior a gente começou a falar sobre poemas, né? E aí eu falei para vocês o que era um poema, expliquei a diferença entre poema e poesia. E aí eu disse que nessa aula de agora a gente ia falar um pouquinho sobre métrica e rima. Bom, para a gente ter um poema, a gente precisa de versos, né? Às vezes esses versos eles são organizados em estrofes. Alguns poemas eles têm estrofes e outros não, tá? Então às vezes vocês vão encontrar um poema com 10 linhas direto, sem nenhuma divisão, e outras vezes vocês vão encontrar quatro linhas, né? 4 versos, aí vai pular uma linha, vai passar para outra, vai começar uma segunda estrofe, né? Mais um bloquinho de 4 versos, mais outro bloquinho de 4 versos, e aí são construídas as estrofes. Então, para a gente ter um poema, a gente tem que ter verso, né? Porque eu disse que poemas são em verso. A gente pode ter as estrofes, estrofe não é obrigatório, a gente pode ter ou não. A gente vai ter a rima. O que é a rima? É o que dá a sonoridade para o nosso poema, que dá a impressão de musicalidade, tá? Tanto que na Grécia Antiga os poemas eram cantados, e aí por conta desse ritmo, né, das palavras, das terminações das palavras, né, que a gente tinha esse tom de musicalidade. Tanto que as músicas, elas levam um pouco pro lado do poema, porque rimam, as músicas rimam, né, cada frase rima com outra frase, tá? E a gente tem a métrica. Métrica é o tamanho do verso, ou seja, o que vai determinar o tamanho dos nossos poemas, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre métrica, tá? Então, a gente tem aí, em relação à métrica, o tamanho dos versos, a quantidade de versos e o tamanho desses versos, tá? Então, a gente pode ter poemas de um verso só, a gente pode ter poemas de 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, enfim, tá? E aí a gente tem, no caso, cada quantidade de versos, você tem um tipo de texto, tá? Então aí você tem, como eu disse, né? Você tem os poemas com um verso, 2 versos, 3 versos, 5 versos. Aí os mais famosos versos são o soneto. O que é o soneto? O soneto é o poema que é composto de 4 estrofes, e dessas 4 estrofes, 2 tem 4 versos cada um, e os outros 2, né, tem 3 versos cada um. Então, o soneto, toda vez que vocês tiverem um poema que tiverem 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, vocês têm um soneto, ok? Esse é o tipo de poema mais famoso que a gente tem. No material que vocês vão receber, vocês têm uma tabelinha com essas quantidades de versos. E aí tem redondilha menor, redondilha maior, que são versos de 5, são poemas de 5 versos, poemas de 7 versos, tá? E a gente tem uma coisa chamada rima. O que é a rima? A rima é o que vai dizer pra gente, vai, como eu disse, né, fazer a musicalidade dos poemas. Só que existem alguns tipos de rima, uns nomezinhos chatinhos, que é um pouquinho enjoadinho de você fazer, mas que depois que você aprende é tranquilo. Então a gente tem 3 tipos de rima. A gente tem a rima interpolada, a gente tem a rima emparelhada e a gente tem a rima... Ai, meu Deus, esqueci o nome da outra rima agora. Peraí que eu vou colar o nome da rima. Rima interpolada, alternada e emparelhada. É que esses nomes me confundem, tá? Então, o que é cada rima? Vocês vão receber lá no material de vocês como é que eu vou montar essas rimas. Por exemplo, quando eu tenho aí, deixa eu ver, uma palavrinha. Vou colar do exemplo de vocês. Lá no exemplo que está no material de vocês, eu coloquei assim. Eu coloquei três estrofes, né? E eu coloquei uma delas assim. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Esse é uma estrofe de um poema, tá? Como que eu vou fazer, descobrir que tipo de rima que é essa? Como é que eu faço isso? Eu vou pela terminação de cada verso. Nesse primeiro verso que eu li, cordeirinha linda, a última palavra é linda. Então, o final desse verso termina com esse som, inda.
né? Porque vem da palavra linda, certo? No segundo verso, como folga o povo. A última palavra é povo. Então, a rima termina aí com esse som de ovo, né? Do povo, certo? O terceiro verso, porque vossa vinda, e aí volta de novo a terminação inda, e o último verso, lhe dá lume novo. De novo, esse sonzinho do ovo aí. Então, para cada som que eu encontrar igual, eu vou colocar uma letra. Ou seja, cordeirinha linda. Esse som inda, eu vou colocar a letra A. Eu posso colocar número também, tá? Botei número 1, ou botar a letra A, ou botar estrelinha, por exemplo. No segundo verso, o som já é ovo, já é diferente. Então, tem que botar uma letra diferente. Se no primeiro verso eu botei A, no segundo eu vou botar B. Ou se no primeiro verso eu botei 1, no segundo eu vou botar 2. Ou se eu botei estrelinha, nesse outro eu vou botar coraçãozinho, tá? No terceiro, eu repito o inda. Então, se eu repetir o som do inda, eu repito o primeiro símbolo que eu coloquei lá na minha primeira inda, né? Que foi A, ou que foi 1, ou que foi estrelinha. Então, repito, boto A, ou boto 1, ou boto estrelinha. Vai da sua cabeça o que você quiser colocar, tá? Desde que sejam símbolos iguais para terminações iguais. E o último verso, o quarto verso, é ovo de novo. É o som de ovo, não é a palavra ovo, que a palavra é novo. O som é dessa palavra novo, tá? Então, eu repito a letra B, ou repito o número 2, ou repito o coraçãozinho. Fazendo isso, eu descubro qual é meu esquema de rimas. Nesse caso, desse versinho que eu li para vocês aí, né, dessa estrofe, o esquema é A, que é o primeiro, B, que é o segundo, B de novo, que é o segundo, e A. Porque é inda, ovo, inda, ovo. Então, é AB, 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 certo? Que é o que você colocou aí. Então, isso é um esquema de rima. Esse esquema de rima se chama rima alternada. Professora, eu não entendi nada. Eu sei que você não entendeu, porque fica difícil entender sem estar visualizando. Por isso, vai lá no seu material, lê isso que eu estou explicando agora, que é para você entender o que eu estou falando. O ideal é que você escute o que eu estou explicando com a visão desse texto na mão, né, impresso ou no computador ou copiado no caderno, para você entender o que eu estou explicando, porque é complicadinho mesmo falar sem estar visualizando, tá? Então, a gente tem esses 3 esquemas de rima. E como eu disse para vocês, a gente tem a métrica, né? A métrica tá lá, são a medida dos versos e a quantidade de versos de cada poema, tá? Então, quando a gente fala em métrica, a gente está contando a quantidade de sílabas que tem em cada poema, em cada verso de cada poema, tá? E aí a gente vai falar de uma coisa chamada sílaba poética. O que é a sílaba poética? É quando eu conto a quantidade de sílabas pelo som que elas têm. Então, eu coloquei para vocês aí um exemplo. Eu vou ler para vocês. Com uma criança que vagueia o tempo. Esse é um verso de uma poesia, tá? Com uma criança que vagueia o tempo. Eu tenho aí a divisão de sílabas gramaticais, que é como a gente divide as palavras, que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, como é que dividia as palavras, né? Sapato, né? Que a gente aprendeu assim. Criança, certo? Quando a gente fala em medida do verso, ou seja, em métrica, a gente vai separar essas sílabas de acordo com o som que elas têm. Então, eu vou juntar determinadas letras pela proximidade que elas têm. Por exemplo, vogal com vogal. Então, quando eu falo como a criança, como a criança, eu vou juntar. Se como a, é como se fosse uma palavra só. Como a, entendeu? Como a criança, e blá, 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 blá. Então, eu vou contar isso como se fosse uma sílaba só. E aí, contando até o final do verso, eu conto até a última sílaba tônica. O que é a última sílaba tônica? É aquela que tem mais força. Dali para frente, tudo que sobrar, eu elimino. E aí, eu conto a quantidade de sílabas que eu tenho. Professora, eu continuo sem entender nada. Eu sei. Então, vai lá no material e olha como é que eu coloquei isso para vocês lá. Tá? Eu dividi tudo certinho, a quantidade de sílabas que vocês têm lá nesse verso, como a criança, blá, 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 dividi tudo certinho, e depois embaixo eu coloquei como é que é dividido na sílaba poética, que é como a gente fala, esse como a
criança, eu juntei olha o som, como a criança, tá? Então, vejam lá como é que tá dividido isso. A quantidade de sílabas que você vai ter é o tamanho do seu verso, ou seja, é a métrica. Então, eu tenho 10 sílabas poéticas, eu tenho 9 sílabas poéticas, eu tenho 12 sílabas poéticas. Então, vai depender da quantidade de sílabas poéticas que você vai ter. É difícil? Parece difícil porque falando assim, sem estar visualizando o que eu tô falando, né? É mais complicado. Mas peguem o material de vocês, porque eu vou enviar isso para vocês. Leiam isso que eu tô explicando e, se precisar, escutem novamente, né? O que eu tô explicando aqui no vídeo. Venham falar comigo e a gente vai tirando as dúvidas juntos, tá bom? Então façam atividade, leiam o material, qualquer coisa, venham falar comigo. Tá, nono ano? Então, beijos para vocês. Até a próxima!